tenho uma história para contar para vocês. Quando eu era um estudante colegial, lembro de ter participado de uma atividade marcante para mim, que foi uma atividade de orientação vocacional numa tarde na minha escola, em que fomos convidados, eu e meus amigos, colegas de classe, a fazer um relaxamento e depois a imaginação de uma casa, de um percurso numa casa. E até hoje eu me lembro muito bem de alguns dos ambientes dessa minha casa imaginária. Por exemplo, eu me lembro do quintal dessa minha casa, que era tudo escuro, como se fosse uma noite bem escura, em que nada se via, a não ser alguns cristais, algumas estruturas geométricas extremamente claras e facetadas, pontas de cristais que refletiam a luz do que deveria ser a luz da lua, porque esse quintal era como se fosse uma paisagem deserta e escura. Os meus ambientes não eram nada convencionais, e aí o resultado do meu teste foi que eu deveria seguir como artista ou arquiteto. E aí eu me formei arquiteto, fui estudar arquitetura. E depois peguei o desvio que era planejado desde o começo e me tornei um artista, o artista que eu sempre quis ser. Quando abri o ateliê, batizei-o de Odisseu, porque tinha certeza que seria uma verdadeira odisseia mantê-lo aberto. Não tinha ideia nenhuma de que teria que fechar tão cedo. Logo após ter aberto o ateliê, eu tive a felicidade de ser premiado novamente no Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba. E isso segurou as contas do ateliê por algum tempo. Eu fui convidado para participar de importantes feiras de arquitetura e design de ambientes com as esculturas, Casa Cor e depois Expo Revestir no começo do ano de 2020, o que me dava uma perspectiva bastante promissora de trabalho pela frente. E aí veio a pandemia e o ateliê permaneceu fechado até agosto, quando eu decidi encerrá-lo.
mesmo com a possibilidade de pleitear o recurso da Lei de Incentivo à Cultura, ou mesmo com uma premiação que eu obtive no 17º Território da Arte em Araraquara, já era tarde demais e eu não tive mais condições de manter o Ateliê Odisseu. Foram 9 meses de ateliê, entre sua abertura e seu fechamento. Eu tenho uma amiga muito querida que sempre me disse que o que define um artista é a sua necessidade de fazer alguma coisa. E para lidar com a perda do meu espaço, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que a situação irá mudar, como um grande movimento. Afinal, há movimento em tudo, só depende do jeito como a gente olha para as coisas.